Você já teve a sensação de que o mundo inteiro está em movimento, menos você? Já sentiu como se todos estivessem avançando, conquistando, vivendo promessas, enquanto você permanece parado diante de uma porta fechada que insiste em não se mover? Há um tipo de silêncio que machuca mais do que 1000 palavras duras. É o silêncio de Deus quando tudo o que você mais precisa é ouvir uma direção, uma resposta, uma esperança. Você ora, você chora, você espera, mas o céu parece calado. Não há vento, não há sinal, não há mudança. É nesse vazio que muitos desistem. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que o coração mais se angustia, porque o tempo passa, e quanto mais ele avança, mais pesado se torna o peso da espera. A mente começa a jogar contra. Talvez Deus não vá responder, talvez essa porta nunca se abra, talvez isso não seja para mim. Você já pensou nisso? Já questionou se tudo isso é mesmo real, se Ele está ouvindo, se Ele ainda se importa? Há pessoas que estão vivendo esse exato momento agora. Elas têm sonhos represados, orações que parecem esquecidas, súplicas que só ecoam no silêncio. Elas esperam respostas para situações que já doem demais, esperam curas que a medicina não conseguiu explicar, esperam reconciliações que o orgulho dos outros impediu, esperam portas de emprego, portas de livramento, portas de mudança. Esperam por uma reviravolta que rompa com essa sensação de abandono. Mas tudo que elas ouvem é o som do próprio suspiro, tentando manter a fé viva, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A espera é um lugar onde a alma é testada. É uma sala estreita, sem janelas, onde só se ouve o eco das próprias perguntas. E nesse lugar escuro, a dúvida se disfarça de realidade. A fé, que antes era tão viva, começa a parecer ingenuidade. E as promessas que antes incendiavam o coração, agora soam como memórias distantes de um tempo em que você ainda acreditava com força total. Não é falta de fé, não é preguiça espiritual, não é incredulidade, é cansaço. É o peso de carregar um coração que continua esperando mesmo depois de tantas decepções. É o desafio de manter os olhos no céu quando a vida está desmoronando na terra. E é por isso que essa oração precisa começar exatamente aqui, reconhecendo a dor da espera, sem maquiar, sem fingir. Porque Deus não ignora sua luta. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o grito que você nunca soltou. Ele sabe quantas vezes você sorriu por fora enquanto por dentro estava se despedaçando. Ele sabe quantas vezes você disse, tá tudo bem, só para não explicar o que nem você entende mais. E se hoje você chegou aqui, é porque mesmo sem perceber, seu espírito foi conduzido até essa mensagem. Não por acaso, não por coincidência, mas porque o céu quer que você ouça uma verdade que muda tudo. Essa espera tem um propósito, e existe uma porta que será aberta não por força humana, não por influência, não por sorte, mas por intervenção direta do céu. Antes que essa porta se abra, Deus quer tratar algo dentro de você. Porque mais importante do que o que você vai receber é a pessoa que você está se tornando nesse processo. A espera molda, a dor afina, o silêncio prepara. É no escuro que a semente rompe a terra. É no escondido que Deus forja as maiores vitórias. Mas é difícil enxergar isso quando estamos no meio da tempestade. Por isso, hoje, essa oração é um lembrete de que você não foi esquecido. O seu nome ainda está gravado na palma da mão dele. A promessa ainda está de pé. E mesmo que agora você não consiga ver como ou quando isso vai acontecer, existe um movimento invisível que já começou. O céu está trabalhando enquanto você se mantém de pé. E é exatamente nesse ponto, no ápice da espera, quando tudo parece perdido, que o céu começa a sinalizar um novo tempo. Agora, precisamos caminhar para algo ainda mais profundo.
Entender o que acontece quando tudo diz não. E o céu parece em silêncio absoluto. Você já parou para pensar por que às vezes Deus permite que a porta permaneça fechada por tanto tempo? Essa pergunta ecoa no coração de muitos. E não é uma pergunta fraca, é uma pergunta sincera, nascida no campo árido da dor e da espera. É uma pergunta que carrega lágrimas não vistas, noites insones e sussurros abafados entre um suspiro e outro. A verdade é que nós fomos ensinados a acreditar que, quando estamos certos com Deus, tudo flui. Que quando somos fiéis, a recompensa vem logo em seguida. Que basta orar com fé e o céu se abre como se fosse um cofre automático. Mas essa visão simplista da fé não resiste à realidade da vida. Porque a fé verdadeira não é moldada pelo sim que recebemos, mas pela resistência que desenvolvemos diante dos ainda não. O silêncio de Deus não é ausência de cuidado. É muitas vezes um campo de treinamento para algo que os olhos ainda não conseguem compreender. Há situações em que a porta precisa permanecer fechada, porque, se fosse aberta antes do tempo, o que viria depois poderia nos destruir. Às vezes, Deus atrasa para preservar. Ele retarda para amadurecer. Ele segura o que é nosso para que, quando chegar, encontremos força para sustentar. O que Ele está construindo não é apenas um milagre, é um você renovado, forte, preparado para viver o que antes talvez te esmagasse. E enquanto você pensa que está parado, na verdade, está em processo. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, o céu está movimentando peças invisíveis, alinhando situações, preparando pessoas, criando conexões e moldando sua história com um cuidado que só se entende depois. Muitas vezes a dor da espera não é pelo tempo em si, mas pela sensação de estar esquecido. O coração grita: será que ele me vê? Porque quando as portas se fecham uma após a outra, quando as tentativas falham, quando os recursos acabam, o que resta parece ser apenas a frustração. É aí que o inimigo das promessas começa a sussurrar mentiras. Você está sozinho, nada vai mudar, você está orando em vão. E se não estivermos atentos, damos ouvidos a essas vozes e começamos a duvidar não da promessa em si, mas do caráter de quem prometeu. Isso é o mais perigoso, porque a dúvida não mata a fé de uma vez. Ela enfraquece, mina, corrói por dentro. E quando vemos, já não oramos com a mesma confiança, já não esperamos com a mesma esperança, já não caminhamos com a mesma certeza. Mas há algo poderoso em reconhecer isso. Há uma força espiritual em admitir que você está cansado, que você está machucado, que você está esperando há tempo demais. Porque Deus não se impressiona com disfarces. Ele se move na sinceridade, ele se manifesta no quebrantamento, ele se revela quando você expõe não apenas seus desejos, mas também suas dores mais profundas. E talvez seja exatamente esse o momento em que você está agora. No ponto em que já não tem mais argumentos, onde suas forças estão no limite, onde tudo que te resta é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu ainda confio. É essa oração crua, sem filtro, que toca o coração de Deus de uma forma que nenhuma eloquência jamais tocaria. A porta que você espera é real. A promessa que você carrega é verdadeira. Mas antes que ela se abra do lado de fora, ela precisa ser compreendida do lado de dentro. O que Deus quer fazer não é apenas responder à sua oração. Ele quer te alinhar à vontade dele. Ele quer transformar sua mente, renovar suas emoções, te dar raízes mais profundas. Porque quando a resposta vier, ela não será um alívio passageiro, mas uma revolução permanente. E é por isso que essa etapa da espera é tão fundamental. Não se trata apenas de tempo cronológico, trata-se de tempo espiritual. Deus não trabalha com pressa,
Ele trabalha com propósito. E tudo que ele permite, até mesmo os silêncios mais longos, tem um motivo que, mais cedo ou mais tarde, você vai entender. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a discernir a presença de Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Porque ele ainda está presente, ainda está perto, ainda está trabalhando. Mesmo quando não parece, ele está se aproximando com algo tão poderoso, tão sobrenatural, que o seu espírito vai estremecer. E talvez o que você precise hoje não seja que a porta se abra imediatamente, mas que seus olhos espirituais sejam abertos para ver o que já está se movendo nos bastidores. Há algo acontecendo agora, neste exato momento, no invisível. Algo que escaparia à sua percepção. Se você não estivesse aqui, se você não estivesse ouvindo essa palavra, se você não estivesse sendo conduzido até esse momento de rendição. E é sobre isso que precisamos falar a seguir. O tipo de fé que não depende da vista, mas da confiança plena em quem Deus é, mesmo quando tudo ao redor parece estar em completo silêncio. A fé verdadeira começa a se revelar quando todas as outras certezas se desmancham diante dos nossos olhos. Porque é fácil confiar quando tudo está indo bem, quando as contas estão pagas, quando a saúde está perfeita, quando os sonhos parecem ao alcance das mãos. Mas e quando tudo isso desaparece? E quando a esperança parece uma vela prestes a apagar no meio de um furacão? É nesse momento, exatamente nesse ponto de ruptura, que descobrimos o que realmente significa confiar em Deus. Porque confiar não é ter garantias, não é saber o que vai acontecer amanhã. Confiar é continuar caminhando mesmo quando não se vê o chão. É como se Deus dissesse: eu sei que você não entende agora, mas segure minha mão. Eu estou aqui. Esse tipo de confiança não nasce da noite para o dia. Ela é forjada nas longas madrugadas em que você ora sem saber se alguém está ouvindo. Nas lágrimas que você enxuga sozinho. Nas portas que se fecham uma após a outra sem nenhuma explicação lógica. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus trabalha com mais intensidade, porque enquanto você ainda tenta manter o controle, Ele espera. Mas quando você solta, quando você se rende, quando você diz: Senhor, seja feita a tua vontade mesmo que eu não entenda, é aí que Ele age. Não porque Ele precisa da sua permissão, mas porque Ele deseja o seu coração. Deus não quer apenas realizar um milagre na sua vida. Ele quer te transformar enquanto o milagre não vem. Essa confiança é algo quase sobrenatural. É quando você olha para os seus próprios olhos no espelho e mesmo vendo tristeza, você consegue dizer para si mesmo: ainda assim, eu creio. É quando todos os sinais externos apontam para a desistência, mas uma voz interna, silenciosa e firme, continua dizendo: só mais um passo, só mais um dia, só mais uma oração. Essa voz não é sua, ela vem do Espírito, ela vem daquele que prometeu nunca te abandonar. Porque mesmo quando você se sente fraco, há uma força em você que não é sua. É Deus te sustentando por dentro, mesmo quando tudo está desmoronando por fora. E não se engane, essa confiança não significa ausência de dor. Não significa que você vai se sentir bem todos os dias. Pelo contrário, ter fé é, muitas vezes, caminhar com o coração pesado, mas os olhos fixos no céu. É se sentir partido por dentro, mas continuar dizendo: eu sei que Deus está comigo. É ter medo, sim, mas não deixar o medo decidir seus passos. É chorar, mas ainda assim levantar. É ter dúvidas, mas não deixar que as dúvidas falem mais alto do que as promessas. Essa é a fé que Deus honra. A fé que não exige sinais, mas se apoia na lembrança do que Ele já fez antes. Porque se Ele foi fiel ontem, Ele não vai falhar agora. É preciso aprender a viver entre a promessa e o cumprimento dela. Esse é o intervalo mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais precioso da caminhada. É o lugar onde você pode ser tentado a desistir, a murmurar,
a se afastar. Mas também é o lugar onde Deus pode te revelar coisas que só se aprendem na escuridão. Quando tudo vai bem, celebramos. Mas é no silêncio que ouvimos a voz mais doce. É no deserto que aprendemos a depender. É na escassez que valorizamos a provisão. E é nessa jornada, entre a porta trancada e a mão de Deus girando a chave, que Ele nos molda para a promessa que vem. Muitas vezes, olhamos para o tempo de espera como castigo, mas o tempo de espera, na verdade, é uma escola. E Deus, sendo o melhor professor, não se apressa em encerrar a lição enquanto o aprendizado não estiver completo. Ele sabe que há algo em você que precisa amadurecer, que há áreas da sua alma que ainda precisam ser curadas, que há feridas que você enterrou, mas que ainda sangram. E Ele está usando esse tempo, essa espera, esse atraso aparente para preparar um terreno fértil, onde a promessa não só vai florescer, mas permanecer. Porque o que Ele vai fazer não será algo pequeno, não será algo momentâneo, será algo eterno, marcante e irreversível. E para isso, o vaso precisa estar pronto. Talvez você esteja aí agora perguntando, mas quanto tempo mais? Essa pergunta é legítima, é humana, é compreensível. Todos nós já a fizemos em algum momento. Mas Deus, que não se prende ao tempo como nós, responde de forma diferente. Ele não diz o dia nem a hora. Ele apenas diz, confie. E isso nos parece pouco, porque queremos controle, queremos um cronograma, queremos uma previsão exata. Mas Deus não trabalha assim. Ele trabalha em confiança. E quem decide confiar precisa abrir mão do relógio para segurar firme na promessa. Porque no fim das contas, o que sustenta a alma não é o saber, é o crer. E essa é a verdade que precisa ser internalizada. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Ele está guiando seus passos, mesmo quando você se sente perdido. Ele está escrevendo sua história, mesmo quando tudo ao seu redor parece sem sentido. E nesse exato momento, enquanto você ouve essa palavra, algo está sendo movimentado no céu em seu favor. Algo está se alinhando, algo está prestes a acontecer. E o que vem depois desse tempo de espera não será uma porta qualquer, será uma porta sobrenatural que só Deus poderia abrir. Uma porta que ninguém mais viu, que ninguém mais esperava, mas que o céu já preparou exclusivamente para você. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre o mover invisível de Deus, que acontece nos bastidores enquanto o mundo dorme e os céus permanecem em silêncio. Porque o que Ele está preparando, você ainda não viu. Enquanto você caminha em silêncio, carregando pesos que poucos conhecem e enfrentando batalhas que ninguém vê, há algo acontecendo nas regiões celestiais que os olhos naturais não conseguem captar. Porque a fé que você sustenta no escuro, mesmo entre lágrimas e noites insones, está sendo registrada diante do trono de Deus. Cada oração sussurrada com voz trêmula, cada clamor escondido atrás de um sorriso, cada passo dado em meio ao caos, tudo isso tem um eco no céu. E o mais poderoso nisso é que, ainda que o mundo ignore sua dor, o céu inteiro está em movimento. Há um exército invisível sendo mobilizado. Há portas sendo forjadas no invisível que no tempo exato se tornarão visíveis. E o que parece inércia na terra é providência em silêncio no céu. A porta sobrenatural que Deus está preparando não é comum, nem segue a lógica dos homens. Não é resultado de esforço humano, nem fruto de conexões terrenas. Ela não depende de currículos, indicações, status ou reconhecimento. Essa porta é celestial, desenhada nos detalhes por um Deus que conhece o fim desde o começo. Ela tem medidas exatas, corações conectados, ambientes prontos e pessoas específicas que você ainda não conhece. Ela é um encaixe perfeito para a estação que você vai viver. E mais do que isso,
É uma porta que carrega não apenas resposta, mas propósito. Deus não abre portas apenas para te tirar do lugar onde você está. Ele abre para te colocar exatamente onde você deve estar. Muitas vezes, o atraso da resposta tem uma razão mais profunda do que imaginamos. É como se Deus estivesse esperando o cenário ideal, o minuto exato, a posição perfeita do seu coração, para então destravar aquilo que mudará completamente a rota da sua vida. Porque uma porta aberta antes do tempo pode te levar para lugares onde sua estrutura espiritual ainda não consegue permanecer. E Deus não quer te abençoar por um momento. Ele quer te estabelecer por um destino. Por isso, enquanto você questiona o tempo, Ele trabalha no conteúdo. Enquanto você olha para o relógio, Ele olha para o seu caráter. Enquanto você ora por movimento, Ele ora por profundidade dentro de você. O que Ele vai fazer não será apenas para te impressionar, mas para te transformar. Essa porta sobrenatural tem características que o mundo não pode duplicar. Ela carrega paz onde antes havia agitação. Ela traz clareza onde antes havia dúvida. Ela te leva para lugares onde você não teria acesso sozinho. E mais importante, ela honra sua fidelidade no secreto. Porque sim, Deus honra o escondido. Ele vê cada vez que você escolheu o certo quando ninguém estava olhando. Cada não que você disse ao pecado. Cada sim à renúncia. Cada ato de obediência que ninguém aplaudiu, mas que o céu registrou como louvor. A porta que está vindo não é resultado de sorte, coincidência ou oportunidade aleatória. Ela é o fruto de um processo divino, orquestrado por mãos invisíveis, mas absolutamente precisas. E quando essa porta se abrir, porque ela vai se abrir, você vai perceber que tudo fez sentido. As noites de dor, os dias sem resposta, os desertos que pareciam intermináveis. Vai entender que nada foi por acaso, que cada lágrima foi uma semente, que cada silêncio foi uma preparação. Vai lembrar das vezes que quase desistiu e vai agradecer por ter permanecido. Porque a recompensa não é só a porta. A verdadeira recompensa é a versão de você mesmo que foi moldada durante o processo. Você não será o mesmo quando essa porta se escancarar. Você estará mais forte, mais maduro, mais sensível à voz de Deus. E é exatamente por isso que ela está demorando, porque ela não vem para te salvar, ela vem para te enviar. Mas antes dessa porta ser revelada, há algo ainda mais poderoso que precisa acontecer. O seu espírito precisa discernir o momento, porque portas sobrenaturais exigem discernimento sobrenatural. Você precisa aprender a reconhecer os sinais, a sentir os ventos da mudança, a ouvir os sussurros de Deus no meio da rotina. Muitas vezes, a porta já está diante de nós, mas os olhos cansados não conseguem perceber. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te distrair com problemas, te desanimar com atrasos, te enfraquecer com cansaços emocionais. Ele quer te fazer acreditar que nada vai mudar. Mas é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que você precisa levantar a cabeça e declarar: Deus está abrindo uma porta sobrenatural para mim, e eu não vou perder o momento. E talvez você esteja se perguntando: como eu sei que essa porta é realmente de Deus? Como diferenciar entre uma porta divina e uma armadilha bem maquiada? E essa é uma pergunta essencial, que precisa ser respondida com profundidade, discernimento e sabedoria espiritual, porque não é toda oportunidade que vem com carimbo celestial. Há uma diferença gritante entre uma porta qualquer e uma porta sobrenatural. A primeira pode até parecer promissora aos olhos humanos. Vem com elogios, vem com oportunidades, vem com promessas que enchem os ouvidos, mas não tocam o espírito. Ela se apresenta como solução,
mas por trás esconde laços, pressões, desgaste emocional e, muitas vezes, um afastamento sutil da presença de Deus. Já a porta sobrenatural é diferente. Ela não vem com barulho, ela vem com paz. Não grita, mas sussurra. Não impressiona pelo tamanho, mas pela direção. É aquela que, mesmo pequena aos olhos naturais, escancara um universo de transformação quando atravessada com fé. E essa diferença é crucial, porque nem toda porta que se abre foi aberta por Deus. Algumas são armadilhas disfarçadas de bênção. E outras, que pareciam obstáculos, eram justamente a mão dele segurando você por um tempo a mais. Por isso, discernir se uma porta é divina exige mais do que senso comum, mais do que lógica, mais do que desejo. Exige sensibilidade espiritual, exige silêncio interior, jejum de vozes externas, mergulho profundo na palavra, porque a voz de Deus nunca se contradiz. Ela confirma no íntimo, ela testifica na alma. Quando a porta vem do céu, ela não causa confusão, ela traz convicção. E não é uma convicção eufórica, momentânea, como quem se empolga com algo novo. É uma certeza serena, firme, que permanece mesmo quando o cenário diz o contrário. É aquela segurança que vem quando você ora e, mesmo sem saber todos os detalhes, você sabe que precisa dar o próximo passo. A porta sobrenatural te chama para o desconhecido, mas te envolve com uma paz que o mundo não entende. É a paz que excede o entendimento. E essa paz é a senha. Quando ela estiver presente, avance. Quando ela faltar, espere. Porque o céu nunca se contradiz. Mas para discernir essa porta com clareza, é preciso estar em sintonia com o Espírito. Isso exige mais do que orações apressadas ou rituais vazios. Exige intimidade. Exige aquele tempo escondido, onde você desliga tudo e simplesmente escuta. Onde você abre a Bíblia e não busca apenas respostas, mas presença. Onde você não vai para Deus com uma lista de pedidos, mas com um coração disposto a ouvir o que Ele tem a dizer. Porque muitas vezes Deus já está falando sobre a porta, mas você está distraído demais para perceber. Você está esperando um estrondo e Ele está sussurrando. Está buscando um sinal grandioso e Ele está usando o silêncio. A direção de Deus nem sempre vem da forma que esperamos, mas sempre vem com a marca da eternidade. E a verdade é que quanto mais perto estamos de atravessar essa porta sobrenatural, mais intensa se torna a guerra espiritual, porque o inimigo sabe o que te espera do outro lado. Ele sabe que há cura, restauração, avanço, ministério, promessas, crescimento, recomeços, e ele fará de tudo para te impedir. Ele vai levantar distrações, dúvidas, atrasos, medos, vai colocar pessoas para questionarem suas escolhas, vai tentar minar sua fé com fatos, estatísticas, diagnósticos, pareceres, vai tentar te convencer de que você não é digno, de que não está pronto, de que já passou da hora. Vai usar até sua própria história contra você, te lembrando de quedas antigas, de portas fechadas, de fracassos passados. Tudo para te fazer recuar diante da porta. Porque ele sabe que o maior milagre não é quando a porta se abre, mas quando você tem coragem de atravessá-la mesmo carregando cicatrizes. Por isso, antes de atravessar, você precisa se revestir. Precisa estar preparado não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Precisa lembrar quem você é em Deus. Precisa resgatar as palavras que Ele já liberou sobre sua vida. Precisa olhar para trás e perceber quantas vezes Ele já te livrou, quantas vezes te sustentou, quantas portas que pareciam fechadas se abriram no último segundo. Porque a memória da fidelidade de Deus no passado é combustível para a fé no presente. E essa fé é o que vai te fazer cruzar a porta certa, no tempo certo, da forma certa. Mas se você tentar abrir a porta pela força do braço, pode até conseguir,
Só que vai pagar caro por isso. Porque porta que não foi aberta por Deus vira prisão disfarçada de oportunidade. E aqui está o ponto mais delicado dessa jornada: saber esperar o tempo de Deus sem perder a fé. Porque o tempo da promessa e o tempo do cumprimento quase nunca são os mesmos. Entre o que Deus disse e o que Ele vai fazer, existe um espaço chamado processo. E nesse espaço, sua fé será provada. Suas emoções serão desafiadas. Suas prioridades serão reveladas. E é justamente nesse intervalo que o céu observa se você está pronto para a porta ou se ainda precisa de mais um pouco de preparo. Porque Deus não abre portas só para te agradar. Ele abre para cumprir o propósito dele em você. E esse propósito exige maturidade, obediência, humildade e constância. Sem essas bases, a porta pode se tornar uma armadilha, mas com elas, ela se transforma em plataforma. E talvez, nesse exato momento, você esteja diante de uma encruzilhada. Talvez Deus já tenha colocado sinais. Talvez o cenário esteja se movendo. Talvez algo dentro de você já saiba que a porta está próxima. Mas existe um último elemento, um último movimento do céu que vai te confirmar de uma vez por todas o momento de atravessar. E esse movimento não virá da terra. Esse movimento final, essa confirmação silenciosa que rompe os limites do entendimento humano, virá de cima. Não será um anúncio em alto-falantes, não virá na forma de aplausos ou validação pública. Será algo sutil, porém inconfundível. Será como quando você entra num ambiente e, sem ninguém dizer nada, você sente que ali é o seu lugar. Será como quando tudo ao redor ainda parece caótico, mas dentro de você reina uma certeza inabalável. Porque o céu não age pela lógica, ele age pela fé. E a fé, diferentemente da esperança, não se apoia em probabilidades, nem em estatísticas, nem em tendências. A fé se alimenta de promessa. E quando a promessa de Deus encontra um coração que crê, algo sobrenatural começa a se mover. Não no mundo exterior, mas dentro da alma. Um estremecer suave, como quem sente que o invisível está prestes a se tornar visível. E é nesse instante, quando a alma silencia e a fé se ergue, que Deus começa a alinhar tudo ao redor. Portas que pareciam emperradas começam a ranger. Circunstâncias antes desfavoráveis começam a se rearranjar como peças de um quebra-cabeça eterno. Pessoas começam a surgir com palavras que confirmam o que você já havia sentido em secreto. Lugares que antes te rejeitaram passam a te buscar. Projetos que estavam estagnados voltam a respirar. Mas o mais incrível não é a mudança externa, é o que muda dentro de você. A ansiedade perde espaço para a confiança. O medo se curva diante da convicção. A dúvida se cala diante da voz de Deus. Porque agora você não está mais tentando forçar a porta. Você está pronto para atravessá-la. E essa prontidão espiritual é o sinal que o céu esperava. Quando Deus vê que você não busca mais a porta como um fim, mas como um meio de glorificá-lo, Ele a escancara com força sobrenatural. Mas a travessia nem sempre é suave. Às vezes, a porta que Deus abre exige que você deixe coisas para trás. Exige que você desapegue de pessoas, rotinas, hábitos, versões antigas de si mesmo. É como atravessar um portal entre temporadas. O que era essencial em uma fase se torna peso na outra. E você precisa discernir o que pode atravessar com você e o que precisa ser deixado. Isso dói, isso assusta, mas é necessário. Porque Deus não vai te permitir carregar para dentro do novo aquilo que pode te sabotar lá dentro. A porta sobrenatural não é apenas um acesso, é uma separação. Ela separa o que foi do que virá. Ela divide o tempo em antes e depois. Ela marca o fim de um ciclo e o início de uma nova missão. E se você não tiver coragem de soltar o velho, nunca terá mãos livres para abraçar o novo. E aqui, nesse ponto limiar
entre o conhecido e o extraordinário, entre o chão firme e o invisível de Deus, há uma decisão que ninguém pode tomar por você. A decisão de crer. Crer mesmo sem ver. Crer mesmo sem entender. Crer quando tudo em volta grita, volte. Mas o seu espírito sussurra, avance. Crer quando a lógica aponta uma direção, mas o espírito aponta outra. Crer quando todos dizem, espere mais, mas Deus diz agora. É essa fé que move o céu, é essa fé que rompe cadeias, é essa fé que ativa promessas que estavam em modo de espera. E é essa fé que transforma portas comuns em portais sobrenaturais. Porque Deus honra quem o honra. E não há honra maior do que confiar nele acima de todas as coisas. Confiar que, se ele disse que vai abrir, então nenhuma força poderá manter essa porta fechada. E mesmo que a travessia pareça longa, mesmo que os primeiros passos sejam dados no escuro, mesmo que você não veja o fim do caminho, continue. Continue, porque Deus não abre portas para nos deixar no meio do caminho. Ele é um Deus de propósito, não de improviso. Cada passo teu foi desenhado por Ele. Cada lágrima tua foi contada por Ele. Cada oração tua foi ouvida por Ele. E é justamente nesse cenário em que você mais se sente vulnerável que Ele escolhe agir. Porque é quando você se esvazia de si que Ele pode te encher com tudo que vem do céu. E esse tudo é exatamente o que você precisa. Nem mais, nem menos. Apenas o suficiente para que a glória seja toda dele. A porta sobrenatural nunca tem a ver apenas com você. Ela sempre tem impacto nos outros. Ela toca pessoas. Ela ativa destinos. Ela cumpre promessas geracionais. Ela honra orações de anos atrás. Porque Deus não trabalha em linhas retas. Ele trabalha em ciclos. E às vezes, a porta que Ele está abrindo hoje é a resposta da oração que sua avó fez no silêncio do quarto dela há 20 anos. Essa porta não é comum. E é por isso que ela exige de você algo incomum. Um tipo de entrega que não se explica com palavras. Uma confiança que ultrapassa qualquer lógica. Um abandono de tudo o que você acha que sabe. Para que então, desprovido das certezas humanas, você esteja pronto para ser guiado pelas certezas celestiais. E quando isso acontecer, quando tudo se alinhar, sua fé, sua espera, sua renúncia, sua sensibilidade, você vai ouvir o som do céu se movendo. Não será um trovão, não será um terremoto. Será algo sutil, mas incontestável. O clique de uma tranca se abrindo. O arrastar de uma porta pesada se movimentando, o eco de um novo tempo se aproximando, e nesse instante tudo fará sentido. Porque o que antes parecia silêncio era Deus preparando a atmosfera. O que antes parecia atraso era Deus te treinando. O que antes parecia injustiça era Deus te blindando. E agora, com o coração limpo, os olhos abertos e a alma em paz, você está pronto para ouvir o que vem a seguir. Senhor Deus, Pai eterno e fiel, nós chegamos até aqui não por acaso, mas conduzidos pela Tua mão invisível, aquela que move os ventos, que acalma as tempestades e que abre portas que homem nenhum consegue trancar. Tu és o Deus que governa o tempo, que rege os detalhes e que desenha o impossível com perfeição absoluta. Nós te buscamos agora com o coração nu, despido de orgulho, livre de máscaras, totalmente vulnerável à Tua voz e à Tua vontade. Porque entendemos, Pai, que tudo isso, cada lágrima, cada espera, cada silêncio, não foi em vão. Foi preparação, foi treinamento, foi lapidação da alma para que agora, neste momento exato, possamos reconhecer que o que está diante de nós é obra Tua, não nossa. Que a porta que se abre hoje é sobrenatural, porque carrega o Teu selo, a Tua assinatura, o Teu sopro de vida. Por isso, Senhor, nós declaramos com fé viva que estamos prontos, prontos para atravessar, prontos para deixar para trás o que não cabe mais, prontos para viver aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram
e coração nenhum imaginou. Não queremos dar mais um passo sequer baseados em nossas emoções instáveis ou nos conselhos do mundo. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Queremos ouvir o Teu sussurro no meio do barulho, sentir o Teu toque no meio da confusão, discernir o Teu caminho, mesmo quando tudo parecer um labirinto. Ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a esperar sem murmurar. Ensina-nos a obedecer, mesmo sem entender. Porque sabemos que a obediência abre portas que o esforço jamais abriria. E hoje, Deus, nós escolhemos Te obedecer, não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Nos momentos em que a dúvida tentar nos cercar novamente, em que as circunstâncias gritarem que é impossível, lembra-nos, Senhor, do que já fizeste por nós. Traz à memória os livramentos ocultos, os cuidados silenciosos, os milagres que já aconteceram sem que a gente percebesse. Fortalece a nossa fé com Teus feitos. Aumenta em nós o discernimento para reconhecer o Teu agir até nos detalhes. E que ao passar por essa porta sobrenatural, a nossa primeira atitude não seja exaltar a conquista, mas exaltar o Teu nome. Que a glória nunca seja nossa. Que os aplausos nunca nos seduzam. Que os frutos dessa porta aberta sirvam para alimentar vidas, curar corações, restaurar famílias, ativar ministérios e revelar o Teu amor onde houver escuridão. Senhor, nós oramos agora também por aqueles que ainda não enxergam a porta, por aqueles que estão cansados, exaustos, esperando há tanto tempo que já perderam a esperança. Visita cada um deles agora. Sussurra em seus ouvidos que o tempo da espera não foi tempo perdido, que o que está sendo preparado é maior do que aquilo que foi pedido, que nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma oração foi ignorada, e que em breve, no tempo exato, no Kairos do Senhor, a porta vai se abrir, e será tão sobrenatural que não restará dúvida, foi Deus quem fez. Que essa fé nasça hoje nos corações, que essa certeza floresça mesmo em meio ao deserto, que essa convicção seja como âncora firme em meio à tempestade. E por fim, Pai, nós Te agradecemos, porque mesmo antes da porta se abrir, já temos motivos para louvar. A Tua presença já é suficiente, o Teu cuidado já é milagre, o Teu amor já é a maior resposta. Que a nossa vida inteira seja um altar de adoração, que cada passo, cada escolha, cada palavra reflita a luz do céu. Porque sabemos, quando o Senhor abre uma porta, não é apenas para nos promover, mas para nos posicionar, para que através de nós, outros também encontrem caminho, outros também reconheçam Tua voz, outros também atravessem suas portas, e assim, como corrente viva de milagres, o Teu reino avance, toque, transforme e renove tudo ao nosso redor. Essa oração, Deus, é semente plantada em solo fértil, e nós confiamos que, no tempo certo, ela germinará, crescerá e dará frutos eternos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus preparou este momento para falar ao seu coração. Ele conhece suas lutas, vê suas lágrimas e já está trabalhando ao seu favor. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não guarde essa bênção só para você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as orações que vão renovar sua fé. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, pois Deus pode usar você para transformar vidas.